E aí, pessoal, boa tarde, tudo jóia? Vamos aqui tratar novamente de ações autônomas de impugnação. Eu digo novamente porque tivemos problema aí com a gravação anterior e é necessário a gente retomar aí para finalizar nosso conteúdo, né? Pessoal, então falta revisão criminal, habeas corpus e mandado de segurança criminal, que são as ações autônomas de impugnação, não é isso? Vamos começar aqui por revisão criminal. Que na verdade está muito mal alojada no Código de Processo Penal, lá nos artigos 621 a 631, na parte de recursos, quando na verdade a revisão criminal tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação e não de recurso. Ela é uma ação muito mal alojada no CPP, mas não é recurso. Vejam bem, e o que vem a ser ação de revisão criminal? Um conceitozinho para a gente definir e explorar posteriormente. Vou conduzir vocês aqui ao material sobre a revisão criminal. Diz o seguinte: ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais ou de turma recursal no juizado especial criminal, que se destina à revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado quando tenha ocorrido erro judiciário. Pessoal, primeiro ponto aqui que a gente deve perceber nesse conceito é que juiz de primeiro grau não tem competência para julgar revisão criminal. Repito, juiz de primeiro grau não julga revisão criminal em hipótese alguma. A turma recursal do juizado especial criminal, sim, mas a turma recursal é um órgão colegiado de segundo grau referente ao juizado especial criminal. Então, uma decisão condenatória ou absolutória imprópria do juiz monocrático do juizado especial criminal pode ser desconstituída por meio de uma revisão criminal na turma recursal. O juiz de primeiro grau, não, ele não julga, não tem essa competência, porque a ação de revisão criminal é uma ação de competência originária, ou seja, quem julga a revisão criminal são originariamente os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, STJ, STF, a depender do caso concreto aí, para definir a competência para o ajuizamento da revisão criminal. Ok? Então, juiz de primeiro grau não julga revisão criminal, não tem essa competência. E aí é o seguinte, a gente fala que a revisão criminal ela só pode ser ajuizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, e fica a pergunta, mas no trânsito em julgado não deveria consagrar aí, permanecer a coisa julgada por conta da segurança, da tão necessária segurança jurídica? Pessoal, isso aí tá certo, esse raciocínio até convém, é plausível. Agora, em verdade é o seguinte, aí fica de um lado a segurança jurídica, advinda da coisa julgada, que é extremamente necessário, e a justiça. Então, no balizamento desses dois fatores, prefere-se, obviamente, a justiça, porque se alguém for condenado com base em erro judiciário e posteriormente se descobre que a pessoa é inocente, claro que tem que haver o rompimento aí, a quebra da coisa julgada, desconstituir aquele processo ou a decisão e absolver a pessoa em comprovando a sua inocência. Claro que a justiça deve prevalecer sobre a segurança jurídica, ok? Então é por isso que se entende, isso é tranquilo, manso e pacífico, de que, nesse caso, a segurança jurídica fica afastada em nome da justiça do caso concreto. É mais do que óbvio, né? Uma observaçãozinha aí, já de cara também, sugiro que anotem, não existe revisão criminal a favor da sociedade. Via de regra, não existe revisão criminal a favor da sociedade. Revisão criminal é uma ação exclusiva da defesa e não pode ser ajuizada para favorecer a sociedade. Por exemplo, na hipótese que o cara foi absolvido, quando na verdade ele era o verdadeiro culpado e descobriu-se depois. Não pode ser revista essa decisão. Agora, eu falei aqui há pouco, em regra, porque, vejam bem, no Supremo Tribunal Federal foi julgado um HC 84.525, 84.525, e nesse HC o Supremo decidiu que a acusação pode reabrir a discussão se houver a declaração de extinção da punibilidade do acusado com base em certidão de óbito falso. Certidão de óbito falsa. Então, a pessoa está respondendo a processo criminal e
no meio do tramitado processo, planta nos autos uma certidão de óbito falsa. Artigo 107 do Código Penal, o juiz vai declarar extinta a sua punibilidade. Porém, posteriormente, descobriu-se que essa certidão de óbito é falsa. Aí o Supremo passou a entender que é admissível a reabertura da discussão por parte da acusação e aí processar o acusado com relação àquele fato e mais o fato da falsidade documental. Então, assim, HC 84.525 do Supremo Tribunal Federal admitindo a reabertura da discussão por parte da acusação nessa situação específica de certidão de óbito falsa, ok? Inclusive, a própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso 75, salvo engano, vamos tentar achar aqui, artigo 5º, inciso 75, diz que, no caso de erro judiciário, deverá haver indenização à pessoa da vítima, à pessoa do acusado, melhor dizendo. Então, aqui, pessoal, artigo 5º, inciso 75, deixa eu localizar ele aqui. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Pessoal, aí tem que haver requerimento do acusado na ação de revisão criminal e ele provando o erro judiciário, haverá aí sim a indenização. Quem paga essa indenização? Depende. Se o processo tramitou na Justiça Estadual, vai pagar o Estado. Se for na Justiça Federal, quem paga é a União. Agora, repito, tem que haver prova do erro judiciário. Ok? Quem é legitimado para propor essa ação? Quem pode ingressar com ação de revisão criminal? Pessoal, aquela velha formulazinha CCAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Esses 5 legitimados aí podem ingressar com a revisão criminal. Inclusive, o próprio acusado, obviamente. O próprio acusado. Mas por que eu falei os sucessores processuais? Porque em caso de morte, de falecimento, os seus sucessores, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, têm legitimidade para ajuizar a ação de revisão criminal. E não há tempo, não há limite temporal para se ajuizar a revisão criminal. A pessoa respondeu o processo, transitou em julgado, foi condenado, cumpriu pena. 10 anos depois descobriu-se que era inocente. Pode ajuizar a revisão? Sim, pode. Ah, mas já morreu. Também pode, o seu cônjuge, o seu companheiro. Basta um simples exemplo. A pessoa é acusada de... Pessoa casada, um homem casado, por exemplo, é acusado de estupro de uma criança. E aí, por exemplo, vamos supor que esse homem já é um senhor conhecido muito na cidade, muito respeitado, foi acusado de estupro por conta aí de uma criação da cabeça da menina, foi processado, condenado e cumpriu pena, faleceu depois. A menina cresceu, depois de um certo tempo ela admitiu que não existiu o fato, prova nova, revisão criminal, desconstitui todo o processo passado que condenou aquele senhor. E qual seria aí a utilidade dessa ação, já que passou, já que ele faleceu? A restauração da própria dignidade dele. Com certeza a família, a esposa, a viúva, os filhos, se for o caso, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tem total interesse em restabelecer a dignidade desse senhor que foi maculada por conta de uma fantasia criada aí pela vítima, pela suposta vítima. Então, assim, revisão criminal não é recurso, trata-se de ação autônoma de impugnação, ação de competência originária, quem julga são os tribunais, e não há limite temporal para o seu ajuizamento, e o acusado, ou o condenado, aliás, o condenado, melhor dizendo, tem legitimidade para ajuizar, além dele, se houver o seu falecimento, seus sucessores, os seus herdeiros, que são o seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. E a pergunta agora é a seguinte: o MP pode ajuizar revisão criminal? O Ministério Público pode ajuizar revisão criminal? É possível? Vejam bem, a gente sabe que o Ministério Público é o órgão acusador no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, e ele é o titular, inclusive, absoluto da ação penal pública, seja ela condicionada ou não. E aí se pergunta, ele pode ajuizar a revisão criminal?
Vejam, além disso, está no 129 da Constituição que o MP é o garantidor dos direitos individuais indisponíveis das pessoas, dentre eles a liberdade. Então, nessa condição, o MP tem, sim, total legitimidade de ajuizar a ação de revisão criminal, desde que seja a favor do condenado, jamais a favor da sociedade. Salvo a exceção do HC 84.525, que é entendimento do Supremo. Então, assim, revisão criminal ajuizada pelo MP a favor do condenado é perfeitamente possível, admissível pela doutrina e aceita tranquilamente pela jurisprudência, ok? Esse ano ocorre muito? Não ocorre não, mas há casos sim. Há casos que se vê o MP ajuizar a revisão criminal porque percebe que houve realmente o erro judiciário, a pessoa está condenada, cumprindo pena injustamente, não tem advogado, algum caso específico que não tem aí defensoria pública em si, e o MP, só tem o MP para agir, ele age, ajuiza a ação e aí busca assegurar o benefício, o direito desse condenado, ok? Então, pessoal, pode sim ajuizar, desde que seja a favor do condenado, que está lá cumprindo pena justamente. A legitimidade passiva é do próprio Estado, porque houve erro judiciário, se houve erro judiciário, a responsabilidade civil aí é do Estado. O Estado ente federativo ou do Estado União, aí de uma forma aí, interpretando-se de uma forma mais ampla. E, pessoal, percebam que a ação de rescisão, de revisão criminal, ela é um paralelo com relação à ação de rescisão prevista lá no Código de Processo Civil, mas, lógico, diferentemente, há umas diferenças. Eu quero trazer aqui, para enriquecer um pouco nossa aula, para mostrar a vocês que, com relação à revisão criminal, ela não há tempo, não há limite temporal, já eu volto lá, não há limite temporal para ser ajuizada. A ação de rescisória há limite. Na rescisória se busca aí assegurar direito das partes, enquanto na ação de revisão assegura-se direito que, na verdade, envolve direito processual penal, ali está em jogo o interesse público. E vejam, com o ajuizamento da revisão criminal, pode haver aí a resolução por meio do juízo rescindente e o juízo rescisório. Há duas formas, pessoal, de se resolver, de se julgar a revisão criminal. Ou se profere um juízo rescindente, ou se profere um juízo rescisório. Terceiro, o que é um e o que é outro aí? Vamos aqui no material novamente. Juízo rescisório e juízo rescindente no julgamento da revisão criminal. O juízo rescindente, com ele o tribunal desconstitui a decisão impugnada. Ele apenas desconstitui e retorna os autos à primeira instância. O juízo rescisório, o tribunal, além de desconstituir, proferirá uma nova decisão em substituição àquela que foi rescindida. Além de desconstituir, profere uma nova decisão no lugar daquela que foi desconstituída. E percebam aqui, quando é que haverá juízo rescisório na revisão criminal? Atente aqui esse esqueminha que eu fiz. A resposta está lá no artigo 626 do Código de Processo Penal. Eu traduzi para cá, trouxe para cá, observem aqui. Se o tribunal alterar a classificação do fato, haverá juízo rescindente e juízo rescisório, ou seja, ele profere uma nova decisão. Se ele absolver o acusado, ou condenado, melhor dizendo, ele desconstitui a decisão e profere outra, absolvendo-o. Se modificar a pena, também desconstitui e faz uma nova dosimetria da pena no juízo rescisório, é uma nova decisão. Agora, se o tribunal anular o processo, aí só há juízo rescindente. É isso que eu quero que vocês visualizem. Aqui só há juízo rescindente, porque, nesse caso, o tribunal é obrigado a remeter os autos para a primeira instância, porque se anulou o processo, tem que correr novamente, se não prescreveu, para que não haja aí supressão de instância. Segundo grau não pode suprimir a primeira instância e simplesmente ali processar o feito novamente. Processa-se novamente depois da anulação, mas lá no primeiro grau, quando o processo é totalmente anulado, ok? Então, nessas situações, juízo rescindente e juízo rescisório, quando houver anulação do processo. Nos demais casos, somente juízo rescindente, ou seja, só há desconstituição da decisão impugnada, ok? Pessoal, então assim, nesse contexto todo, era para ter mencionado, não falei,
O condenado só tem interesse de agir, que é uma condição da ação, vocês estão lembrados? Só há interesse de agir com relação à ação de revisão criminal se houver sentença penal condenatória ou sentença penal absolutória imprópria. Se a absolvição for própria, ali prevista no artigo 386 do Código de Processo Penal, não há interesse de agir na revisão criminal. Percebam, a gente sabe que, a depender do fundamento utilizado para absolver, lá do artigo 386, o acusado pode apelar para mudar o fundamento para não ter repercussão no cível. Isso é plenamente possível. Mas perceba o detalhe aqui, não há o trânsito em julgado. Essa decisão não transitou em julgado. Se absolveu, pode recorrer para mudar? Pode o fundamento. Mas transitou em julgado já era. Aí ele não tem mais interesse para revisar a decisão. Pessoal, agora, quando ocorrer absolvição própria, perdão aqui, quase não sai. Quando for proferida uma sentença absolutória própria, que tem fundamento no artigo 386. A sentença absolutória imprópria, que absolve, mas impõe a medida de segurança, essa sim é passível de revisão criminal. Igualmente como a condenatória, ok? Então, interesse de agir, se houver condenação ou absolvição imprópria, com relação à ação de revisão criminal. As hipóteses de revisão criminal, o que é que justifica e o que é que dá ensejo aí à revisão criminal? Aí nós vamos lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, vou conduzir vocês até lá, para a gente compreender melhor. E aqui diz que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Falar um pouquinho sobre essas três situações. Vejam bem, aqui no inciso primeiro, quando se fala aqui contrário a texto expresso da lei penal, o Supremo entende que aqui se refere também à lei processual e também à lei constitucional. Isso é que é importante. Não basta ser contrário só à lei penal. Se for contrário à lei processual penal e à lei constitucional, também dá ensejo à revisão criminal. Inclusive, isso está lá na súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. E eu indico aqui a leitura, obviamente, tem que ter o estudo da jurisprudência. O material da jurisprudência em tese já está no grupo, disponível para vocês. Então, assim, não basta só a contrariedade a texto expresso de lei penal. Pode ser decisão contrária a texto da lei processual penal e da Constituição. Aí sim fundamenta também a revisão criminal. Além disso, voltando aqui para a gente fixar melhor com relação às hipóteses. Aliás, pessoal, botem só uma observação aí, por favor. Anotem uma observação no caderno de vocês, no seguinte termo: há entendimento que no sentido de que, após um tempo, se houver a pacificação da questão em determinado sentido, o condenado poderia entrar com revisão criminal. Isso é nas hipóteses vou até votar aqui, nas hipóteses de controvérsia jurisprudencial. Mas esse entendimento é minoritário. Mudou o entendimento, a pessoa está sendo favorecida, revisão criminal. É minoritário. Jurisprudência dos tribunais superiores não admitem isso. Voltando, a segunda hipótese aqui do 621, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Pessoal, o detalhe aqui é que essa falsidade tem que ser provada, na visão da jurisprudência, numa ação de justificação prévia. Ação de justificação criminal. Aí, nessa ação, prova-se a falsidade para depois ingressar com a revisão criminal. Eu estou dizendo isso porque, anteriormente, a jurisprudência entendia que podia haver a prova da falsidade na própria ação de revisão criminal. Mas houve aí um certo entendimento da jurisprudência e está se entendendo que a justificação se torna necessária anteriormente para se provar a falsidade e aí, posteriormente, com a prova dessa falsidade, ingressar-se com a revisão criminal. Ok? É um caminho aí um pouco maior, mas acaba se tornando mais fácil porque com a falsidade de posse, com a comprovação da falsidade na justificação, ajuiza-se a revisão criminal e aí é fatal o provimento da ação. Voltando aqui, pessoal, na terceira hipótese, quando após a sentença se descobrirem provas novas
Pessoal, provas novas têm que ser substancialmente novas. E não prova nova formalmente. Prova substancialmente nova é aquela que não se sabia da sua existência, que não se tinha conhecimento. E aqui fica um exemplo que é clássico na jurisprudência e no judiciário brasileiro, um exemplo péssimo. A história dos irmãos Naves, de Araguari, cidade de Minas Gerais, que uma pessoa de lá sumiu dessa cidade e eles dois foram acusados de homicídio. Foram a julgamento e no júri foram absolvidos. A família da vítima, muito influente, recorreu, o MP recorreu e, pela influência da família da vítima, o tribunal em Belo Horizonte acatou o pedido e condenou eles. Cumpriram pena, foram condenados, cumpriram pena, um deles ficou cego, o outro faleceu. E 10 anos depois, a vítima retornou à cidade de Araguari e apareceu lá viva. Ou seja, prova novíssima, né? A vítima da viva. E um erro judiciário tremendo aí, não é? E a vítima disse que tinha ido morar no Mato Grosso e simplesmente sumiu. Mas, enfim, um erro judiciário crasso que deu ensejo aí à revisão criminal, tranquilamente, por conta da existência da prova nova, né? Não é isso? Então, pessoal, prova nova deve ser prova substancialmente nova. Um outro exemplo que pode se encaixar, um exame de DNA. Casos mais antigos, que houve condenação, por exemplo, de estupro, alguma coisa assim, que um DNA se resolva e defina se foi a pessoa ou não do acusado. Às vezes indica que não, a pessoa está presa, condenada, revisão criminal, uma prova nova. Ok? Reforça aqui o que eu disse no começo. Revisão criminal não tem prazo pré-exclusivo. Ao contrário do mandato de segurança, a revisão criminal não tem prazo pré-exclusivo. E aí sim, de quem é a competência para julgar a revisão criminal? Eu disse aqui várias vezes que é uma ação de competência originária. Quem julga originariamente são os tribunais, mas como se define exatamente, com mais detalhes, a competência? Vou trazer vocês aqui o material, pessoal. Fica melhor visualizando parte aqui do que está elaborado aqui. E vocês compreenderão melhor. Por exemplo, competência para julgar. As regras são essas aqui, pessoal, da competência para julgamento da revisão criminal. Vejam bem, primeira regra. A revisão criminal sempre é julgada por uma turma, por um tribunal ou pela turma recursal. Que turma é essa? Atenção, turma recursal do Juizado Especial Criminal, órgão colegiado. Não existe revisão criminal julgada por juiz singular, como eu disse no começo da aula. Além disso, preste atenção, nesse momento, sugiro que vocês deem uma pausa, leiam, releiam, que isso aqui é interessantíssimo e define a competência da revisão criminal. Porque se a condenação foi proferida por um juiz singular e não houve recurso, a competência para julgar a revisão criminal será do Tribunal de Justiça, da turma recursal se for do Juizado Especial Criminal, ou do Tribunal Regional Federal se for um juiz federal. Ok? Segunda regra. Atentem aqui. Terceira. Se a condenação foi mantida em recurso, a pessoa foi condenada, apelou e o tribunal manteve. Ou manteve, ou ele próprio proferiu a condenação em ação, em julgando ação, julgando pessoa que tem foro, que tem competência originária, foro prerrogativo de função. Aí a competência é do Tribunal de Justiça, se ele manteve a condenação, ou se ele proferiu, é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, se foi ele que julgou, da turma recursal, e se, no caso de que nesse acordo não houve interposição de RESP ou recurso especial. Vejam bem, é do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal ou da turma recursal quando o tribunal julga a pessoa originariamente e a pessoa não recorre para o STJ nem para o STF. É do Tribunal de Justiça quando ele, ou TRF, quando o juiz de primeiro grau julga e o acusado apela e o tribunal mantém essa decisão, então a competência permanece no tribunal e não houve recurso especial ou recurso extraordinário. Ok? Ou da turma recursal, se não subiu recurso de apelação especial ou extraordinário. Agora aqui, se a condenação foi mantida ou proferida pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF e contra esse acordo foi interposto recurso especial ou recurso extraordinário, de quem será aqui a competência? Aí depende. Regra 4 aqui depende. Se o recurso especial ou o RESP não forem conhecidos, por exemplo, não foi pré-questionado, não é conhecido, a competência permanece no TJ ou no TRF. O TJ manteve a condenação e
A pessoa interpôs um recurso especial, mas não pré-questionou. Então, ou então o recurso intempestivo, ele nem é admitido. Não é admitido, a competência continua no TJ. Agora, se o RESP ou o RE forem conhecidos, ele supriu os requisitos de admissibilidade, foi conhecido, subiu para o STJ e para o STF. Aí tem mais duas regras. Caso a revisão criminal impugne uma questão que foi discutida no RE ou no RESP, a competência será do STF ou do STJ. RE, STF, e RESP, STJ. E caso a revisão criminal impugne uma questão que não foi discutida nesse RESP ou nesse RE, a competência ainda é do TJ ou do TRF. Entendeu, pessoal? Nessa revisão aqui, não houve impugnação das matérias que foram discutidas aqui, ó, nesse RE ou nesse RESP. Então, se não foi discutida aqui, continua aqui no TJ ou no TRF, ok? São essas regras definidoras da competência da jurisprudência. Vou voltar aqui. Nesse momento, sugiro, dê uma pausa, leiam e releiam para fixar melhor. Com certeza vocês vão aprender caprichadamente, ok? Observação 2. Não poderão julgar a revisão criminal desembargadores ou ministros que participaram do primeiro julgamento. Aí está uma causa de impedimento prevista no 252, inciso 3º do Código de Processo Penal. E, segunda observação, mesmo que o STJ analise HC em face de acordo do STJ, mesmo que o STF analise HC em face de acordo do STJ, não haverá fixação da competência do STF por ter havido análise desse HC. HC, então, não fixa a competência do Supremo. O HC ali interposto não vai fixar a competência do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, né? Mais alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, e isso aqui é realmente importante, porque, percebam, o ônus da prova é de quem no processo penal? Via de regra, o ônus da prova é da acusação, né? Mas, o que a jurisprudência diz? Se o acusado alegar, por exemplo, uma causa excludente de licitude, uma causa excludente de culpabilidade, o ônus da prova aí dessa causa é dele. Mas, via de regra, o ônus da prova é direcionado para a acusação. Ela é que tem que provar a culpabilidade do acusado. Agora, na revisão criminal, o ônus da prova é invertido, pessoal. Não se aplica aqui o CDC, mas o ônus da prova aqui inverte-se e é o acusado que tem que provar, o condenado que tem que provar sua inocência. Aqui inverte porque já houve um processo anterior, já tramitou com toda a burocracia aí, processual, e, diante das provas que ali estavam, ele foi condenado. Eu sou inocente, tenho provas novas. Traga as provas, se vire para comprovar, porque agora o ônus é invertido. O ônus da prova aqui agora é invertido, ok? É possível, na revisão criminal, se conceder efeito suspensivo? A pessoa foi processada, condenada, está cumprindo pena, transitou em julgado, está cumprindo pena, descobre-se provas novas, ela é inocente. É possível aí haver um efeito suspensivo para se deferir, um efeito suspensivo para se conceder a revisão e determinar a soltura do condenado? Pessoal, via de regra, a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Via de regra, não há. Está sendo como é isso? Via de regra, vai ser ajuizada a ação e não vai ser concedido efeito suspensivo. Ele vai continuar condenado e cumprindo pena. Salvo algumas situações em caso de urgência e que aí justifica, se não for concedido o efeito suspensivo, justifica até a impetração de um HC. Perfeitamente possível. Como seria essa urgência? Uma prova cabal de que realmente o acusado, o condenado, é inocente. A própria vítima desdiz o que ela falou lá atrás. É uma prova nova. Um exame de DNA comprova que não foi ele o autor do fato, em algumas situações. A vítima foi tida como morta, reapareceu. Prova novíssima. Não tem sentido manter aquele condenado preso. Atribui efeito suspensivo à revisão e liberta-se, concede-se a liberdade, ao menos provisória, do condenado, para que ele prove aí em liberdade. E aí, se for o caso, se não provar, volta a cumprir pena e cumprir o restante de que falta integralmente. Ok? Pessoal, eu falei, repito, a indenização por erro judiciário tem que ser requerida, ela tem que ser requerida pelo condenado, e lógico que além de requerer, ele tem que provar. Não é simplesmente alegar. Eu estou revisando aqui, entrando com a revisão criminal, houve um erro judiciário, quero ser indenizado. Sim, vamos analisar o caso concreto. Muito aí
digamos assim, necessário que haja prova para que se condene aí a indenização, ok? Isso não é automático. Outra coisa, mais alguma observação que eu diga aqui? O 630, pessoal, veja o que é que diz o 630, parágrafo 2º. Olha a redação dele como é truncada e injusta. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Agora, é engraçado, tem que requerer, né? Porque se realmente houve o erro judiciário, vou voltar aqui um pouquinho. Houve o erro judiciário e o condenado ajuizou a ação de revisão criminal, mas por um descuido do seu advogado, por exemplo, não requereu a condenação e indenização. E por isso não vai poder se condenar? Agora, tá na lei, né? Tem que haver aí o requerimento para que se possa condenar. A indenização, dizia eu, o 630, parágrafo 2º, diz o seguinte: a indenização não será devida se a acusação houver sido meramente privada, ou seja, em casos de ação penal privada, e mesmo havendo no judiciário, não é devida a indenização? Claro que essa redação tem que ser afastada, né? Princípio até da isonomia. O Código não especifica, aliás, a Constituição não especifica a modalidade de ação para que haja indenização por erro judiciário. Não há essa especificação na Constituição. Então, essa letra aí não foi recepcionada pela Constituição, ela deve ser afastada. E se a ação for penal privada, exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública, e houve erro judiciário na condenação, tem sim direito à indenização por parte do condenado. Ok? Eu volto aqui ainda ao código para mostrar a vocês esse dispositivo aqui do 630, parágrafo 1º, que diz o seguinte: por essa indenização que será liquidada no juízo cível, responderá a União, como eu já disse, a União, se a condenação tiver sido proferida pelo juiz do Distrito Federal ou território, ou juiz federal, ou Estado, se tiver sido pela respectiva justiça, a justiça estadual. Pessoal, inclusive, o próprio juiz é obrigado hoje a fixar um valor mínimo de indenização, mas isso na sentença condenatória, né? 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. O juiz é obrigado, mas isso lá na sentença penal condenatória. Então, difere aqui. Eu quis dizer, para vocês até não confundir, o 387, inciso 4º, na sentença penal condenatória, a revisão criminal, ela não vai condenar. Ou ela melhora, ou ela absolve, ou ela permanece como está, ou a situação fica como está. A indenização deve ser apurada no cível, no juízo de uma vara civil, a execução também numa vara cível, após a liquidação do valor. E aí, quem responde é a União, se o juiz for federal, ou o Estado, se o juiz for estadual, vai responder numa vara cível, aí, com certeza não. Aliás, com certeza, numa vara da Fazenda Pública, porque a legitimidade passiva do Estado, o Estado responde no juízo da Fazenda Pública. E, para finalizar aqui, a revisão criminal, inclusive, tem efeito extensivo aos corréus que não ajuizou a ação. Vou finalizar com isso. Por que os efeitos da revisão criminal podem se estender aos demais corréus? Desde que seja decidido ou decidida com fundamentação com base em aspectos de ordem objetiva. Então, assim, foram 3 condenados, transitou em julgado, os 3 estão cumprindo pena. Só um que se inconformou depois, descobriu provas novas, que eles são inocentes, os 3, e ele ajuizou a revisão criminal, só um dos 3. Se essa revisão for julgada procedente, o efeito dessa procedência vai se estender aos demais acusados, aos demais condenados, aos outros 2 que não ajuizou a ação de revisão, desde que o fundamento seja de ordem objetiva, não tenha caráter exclusivamente pessoal. Desde que o fundamento não tenha caráter exclusivamente pessoal, ok? Aí sim pode haver extensão dos efeitos, aí sim os demais condenados serão beneficiados. Pessoal, aqui a gente fechamos a revisão criminal com os principais pontos. Vou na sequência aqui pegar habeas corpus e mandado de segurança, que numa aula só eles 2, para não ficar tão grande, eu paro por aqui a revisão. E mais à frente, aqui na próxima aula, a gente vê HC, mandado de segurança e finalizamos nossa ementa, ok? Um abraço.